Olha só, a Selic está caindo e isso muda completamente o jogo para quem investe. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das maiores oportunidades que estão se desenhando no mercado de fundos imobiliários para os próximos anos. Fica ligado. Essa aqui é a pergunta de R$1 milhão, né? Com a renda fixa pagando cada vez menos, a grande questão na cabeça de todo mundo é: e agora? Qual é o próximo passo? Onde é que estão as melhores chances de rentabilidade? E o recado da fonte que a gente analisou é esse aí bem direto. Ficar parado, esperando aqueles rendimentos do passado, pode ser uma armadilha, viu? O capital já está se mexendo, buscando novas fontes de lucro e quem demorar para perceber pode ficar para trás. Ok, então vamos ao que interessa. A gente está chamando isso de gatilho de 2026. É basicamente uma janela de oportunidade muito específica que essa queda de juros está criando e que tem o potencial de destravar uma valorização bem expressiva nos fundos imobiliários. E o mais interessante é que essa estratégia não depende de uma coisinha só. Pensa que existem dois motores de lucro que podem trabalhar juntos, sabe? E isso pode potencializar bastante os resultados. Vamos entender cada um deles. De um lado, a gente tem o famoso ganho de capital. O que é isso? É a valorização da cota do fundo. Simples, juros caem, mais gente corre para a bolsa, a demanda aumenta e o preço das cotas sobe. Do outro lado, uma coisa chamada yield on cost, que, traduzindo, é o dividendo que pinga na conta em relação ao preço que foi pago lá atrás. Ou seja, comprando barato agora, a renda passiva lá na frente se torna percentualmente bem maior. E para entender bem esse tal de ganho de capital, a gente precisa dominar esse indicador aqui, o P/VP. De um jeito bem simples, ele diz pra gente se o mercado está pagando mais ou menos pelo que o fundo realmente vale, ou seja, pelos seus imóveis. E essa analogia da nossa fonte, olha, é sensacional. Encontrar um fundo com PVP abaixo de 1, tipo 0,95, é literalmente como comprar uma nota de R$1 pagando 95 centavos. É um desconto sobre o valor real dos ativos, uma margem de segurança. Ah, essa aqui é uma dúvida clássica e é um ponto-chave, viu? Muita gente pensa que se a Selic cai, tudo que é rendimento cai junto. Mas nos fundos de tijolo, a lógica é outra. O pulo do gato está aqui. Diferente do Tesouro Selic, o dividendo de um fundo de tijolo vem da economia real, vem de aluguel. E pensa comigo, juros baixos aquecem a economia. Com a economia aquecida, as empresas crescem, o consumo aumenta, os imóveis ficam menos tempo vazios e com o tempo os aluguéis podem subir. Ou seja, a renda passiva pode até aumentar. Beleza, a teoria é bonita, né? Mas e na prática? Será que funciona? Para tirar a prova, a gente analisou os dados de 3 fundos gigantes do nosso mercado para ver se os números confirmam essa tese. O primeiro é o BTLG11, um monstro no setor de galpões logísticos. Pensa em e-commerce, indústria, é ele. O segundo, o XPML11, um peso pesado no setor de shoppings. Ele basicamente pulsa junto com o consumo das famílias. E o terceiro é o KNRI11, um fundo híbrido mais diversificado. Ele divide o jogo entre escritórios e galpões, buscando mais equilíbrio. E essa tabela aqui resume a história toda. Dá uma olhada nos dividend yields, todos bem atrativos, né? Mas o ponto-chave aqui, a cereja do bolo, é o PVP do KNRI11, 0,98, abaixo de 1. Lembra do desconto? Da nota de R$1 por menos? É isso. E reparem nas taxas de vacância, todas super baixas. Isso é sinal de imóvel de qualidade. Bom, se a gente já entendeu o porquê, vamos para o como. A fonte que a gente analisou sugere uma estrutura para se posicionar de um jeito inteligente, não sair comprando qualquer coisa. A sugestão é essa alocação de 60, 30, 10. Essa imagem aqui deixa bem claro. É uma estratégia que busca equilíbrio para capturar a alta, mas ao mesmo tempo se proteger e ter flexibilidade para agir. Então, a lógica é a seguinte: 60% em tijolo para buscar a valorização dos imóveis, né, o ataque. 30% em fundos de papel que são atrelados à inflação, funcionando como uma defesa para o poder de compra. E 10% ali em caixa líquido para ter agilidade e aproveitar umas pechinchas que o mercado pode oferecer. É ataque, defesa e agilidade, tudo junto. Agora, atenção aqui, momento sério. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. E em ciclos de queda de juros como este, existe um erro que é um clássico. O nome dele é euforia tardia. Sabe aquele comportamento de esperar todas as confirmações, de esperar a notícia sair no jornal para só então decidir investir? Pois é, o problema é que quando isso acontece, a festa já acabou, a oportunidade já foi.
E esse cronograma aqui ilustra isso perfeitamente. Hoje, com a Selic ainda alta, os preços estão mais convidativos. Conforme ela for caindo, o mercado começa a reagir e os preços sobem. Esperar a Selic chegar lá nos 10% para comprar significa quase sempre pagar mais caro. Significa comprar com PVP bem acima de 1, e aí o potencial de ganho já diminuiu bastante. E tem o segundo erro que é tão perigoso quanto o primeiro: se deixar levar por dividendos altíssimos sem investigar de onde eles vêm. Nem todo dividendo alto é saudável, viu? Por isso, a análise tem que ir mais fundo. A gente precisa se perguntar: de onde está vindo esse rendimento todo? A vacância baixa? A gestão do fundo é confiável? Os imóveis são bons, bem localizados? Porque, como a fonte diz, juros baixos não fazem mágica, não alugam um prédio ruim e vazio. A qualidade do ativo sempre vem em primeiro lugar. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Os dados, as análises, tudo mostra que tem um cenário claro, uma janela se abrindo. A grande escolha agora é entre se posicionar com base em estratégia ou ficar esperando a oportunidade virar notícia e ser óbvia para todo mundo. É essa decisão que vai definir os resultados lá na frente.